Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está no ar e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação mais uma vez de estar juntinho de você. Já vou te convidando para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever em nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Você que acompanhou a nossa programação na temporada 1, 2 e 3, percebeu que a gente começava diferente, né? Só que agora eu começo com uma palavra. E eu deixo aqui para vocês uma palavra que está em Filipenses 3:14, que fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente se refere do prosseguir para o alvo, é não desfocar. Mesmo que a vida ela te ofereça algumas oportunidades, alguns caminhos mais fáceis, que você não esqueça que o caminho difícil, ele te leva à morada celestial. Então, é a mensagem que eu quero deixar para você. Na Linfortel, cada conexão traz novas experiências. Confira nossos planos: 600 megas por R$ 99,99, 800 megas por R$ 129,99 e 1 GB de internet por R$ 159,99. Linfortel Internet, há 23 anos, conectando você e o mundo. Nossos bichinhos nos dão o seu melhor todos os dias e em todos os sentidos. Não poderíamos retribuir esse carinho de uma outra forma senão cuidando da sua saúde no melhor lugar e com os melhores profissionais. Com mais de 17 anos no mercado, a Clínica Veterinária Saúde Animal está situada na Travessa Joaquim Mendonça Roriz, loja 101, no centro de Lusiânia. Conheça nossas especialidades: clínica médica e cirurgia de pequenos animais, ortopedia e neurologia, cardiologia, oncologia, endocrinologia e gastroenterologia, anestesiologia, dermatologia e odontologia. Nossos exames: raio-x digital, ultrassonografia, ecocardiograma e laboratório próprio de análises clínicas. Tudo isso cuidado pelas mãos dos melhores, Dr. João Paulo e doutora Camila. Atendimentos 24 horas com médico presencial. E você ainda conta com TaxDog para sua maior comodidade. Para mais informações, ligue 61998440384. A vida se torna muito melhor com um amigo de quatro patas. Você gosta de andar bem vestido? Então é com você que eu quero falar. A Outlet Elegância está situada na rua Benjamin Roriz, quadra 50, próximo ao ginásio de esportes no centro de Lusiânia, trazendo o melhor vestuário masculino com estilo, durabilidade e conforto. Lá você encontrará uma grande variedade de roupas casuais, esporte fino e peças em alfaiataria. Na Outlet Elegância você também encontrará peças exclusivas da marca Zarré, marca própria da loja, com diversos calçados, um para cada ocasião. E em breve teremos muitas novidades. Mas não é só isso: óculos, bonés, cintos, perfumes, relógios e diversos outros acessórios você encontrará por aqui. Tudo isso pensando no seu conforto na hora de comprar. E por falar em conforto, você poderá ter acesso às novidades pelo 619-9356-8085. Os atendimentos são de segunda a sábado, das 9 às 19 horas. É isso aí, muito obrigado a todos os nossos parceiros. E olha só, hoje eu estou recebendo ele, que é natural de Ceilândia, mas muito cedo chegou no município de Lusiânia, com pouco mais de 3 aninhos, uma faixa etária bem legal para se apropriar da cultura goiana. Ele que é filho da dona Solange e do seu Manuel, pai do Arthur, ele que é advogado imobiliarista, ex-procurador do nosso município e especialista em loteamentos e negócios imobiliários. Eu estou falando dele, Dr. Luan Guimarães. Seja muito bem-vindo ao nosso papo de hoje. Muito obrigado, Oceano. Agradeço a oportunidade aí, o convite que você me fez. E vai ser um prazer bater um papo aqui com você relacionado à minha vida, ao direito imobiliário. Espero que o pessoal goste aqui do nosso bate-papo. Com certeza irão gostar, né? Porque o que mais tem hoje são dúvidas das pessoas que fazem suas locações, das pessoas que são locatários, enfim. É um papo realmente para que você consiga ficar esclarecido, se sentir, na verdade, acolhido pelo direito que lhes foi dado
através da palavra do nosso advogado. Mas não teria como eu ter você hoje aqui se não tivesse tido uma infância, um início. Você teve uma infância tranquila? Como foi a sua infância? Você consegue lembrar ainda de Ceilândia ou já lembra do Goiás, do Pequi do Goiás? Consigo, eu tenho 28 anos. Tá vendo que o sotaque já é de goiano, né? Mas eu ainda sou um rapaz jovem. Lembro muito da minha infância em Lusiânia, porque eu acho que eu tinha por volta de uns 3 anos de idade quando eu me mudei para Lusiânia. Mas o meu pai mora em Taguatinga, que é uma cidade vizinha, né, da cidade de Ceilândia. Mas lembro muito da minha infância, brinquei demais, aproveitei a infância, vamos dizer assim, daquela brincadeira de rua mesmo. Que hoje quase não tem mais, né? Quase não tem, pra você ver. Joguei muito futebol descalço na rua, soltei pipa. Foi muito bom a minha infância. Eu costumava até dizer que o período da minha infância, eu já estava satisfeito com o que já tinha acontecido com a minha vida, do como eu consegui aproveitar esse período. É porque, na verdade, tem muitas pessoas que não conseguem aproveitar a infância. Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, a maioria das crianças não brincam mais como brincavam Exatamente. antes. A biloca, várias Isso. brincadeiras. Hoje em dia, o aparato tecnológico ele invadiu a vida das crianças, dos adolescentes, e as pessoas estão deixando de vivenciar fases super importantes para o desenvolvimento cognitivo, motor, social, e acaba que crescem pessoas sem valorizar o respeito, o amor, porque não tiveram um contato tão grande, né? Exatamente. Doutor, e quais os sonhos você tinha na sua infância? Porque quando a gente é criança, a gente sonha muito. Realmente. Você diz, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Alguns dos sonhos que você tinha na sua infância, eles se concretizaram hoje na sua fase adulta? Eu acredito que, como a maioria principalmente dos homens, né, das crianças, dos meninos, o principal sonho é ser jogador de futebol. Então, o meu principal sonho era ser jogador de futebol. Tanto é que a minha infância se baseou principalmente pelo futebol. Sempre gostei muito de jogar. E meu principal sonho na época era jogar futebol. Mas eu sempre tive uma ambição de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma vida financeira muito boa. E aí chegou por volta dos meus 16 anos, eu já vi que eu não conseguiria conciliar o futebol, os treinos diários com o trabalho. Então foi quando eu decidi abrir mão desse sonho inicial para trabalhar e estudar. E aí foi quando se deu início ao meu segundo sonho, que era me formar, conseguir ser bem reconhecido na minha área de atuação, na minha profissão. Naquela época eu ainda não tinha o objetivo de ser advogado, mas talvez um juiz, um promotor de justiça. Já então, tinha alguns sonhos, né? Já tinha vários sonhos. Mas o principal mesmo na minha infância era ser jogador de futebol. Logo depois eu fui mudando e graças a Deus eu já consegui realizar alguns sonhos. Hoje eu sou pai do Arthur, como você falou. Meu sonho era ser pai de um filho, homem, e graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Profissionalmente eu tenho realizado vários sonhos também. E acredito que ainda tenham muitos aí para serem realizados. Todos os dias a gente sonha com algo novo e busca realizar e se sente grato pelo que já foi realizado. Você chegou a passar por alguma peneira quando você estava na escolinha? Você tem uma cara de corintiano, né? Ó, sou corintiano, acertou, hein? Porque eu também sou. Eu digo, rapaz... Pô, esse ano não foi muito bom pra gente, hein? Mas enfim, ano que vem vai ser melhor. Permanece torcendo. Eu vou contar até 3 para ver se é corintiano nato mesmo. E a gente vai começar o hino, tá bom? Bora, com certeza. 1, 2, 3. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Olha, ele é corintiano real, rapaz. E vamos lá. E onde você estudou? Você teve a oportunidade de estudar na rede pública, na rede privada, seus pais lhe proporcionaram uma qualidade de vida na questão acadêmica dentro da rede privada? Como foi que funcionou? Vamos lá, todos os meus estudos foram na rede pública, desde o ensino infantil até o final do ensino médio. No ensino fundamental, eu estudei num colégio até bastante conhecido lá de Lusiânia,
que é o Alceu, você deve conhecer, né? Fica Sim. ali de frente ao ginásio. E logo que eu ultrapassei essa primeira etapa, eu fui estudar no Peraí, AVR, o Alceu é o perto do AVR. perto do AVR. Ah, entendi. E aí depois eu saí do AVR e fui justamente pro colégio vizinho ali, né? Saí do Alceu, fui pro colégio vizinho, que era o AVR. Praticamente você se sentiu ali na mesma quadra, sentia a vibe ainda lá do outro colégio, né? Isso, tinha até uma quadra de futebol ali que era dividida entre os dois colégios e ainda o que eu mais gostava de fazer era o futebol, então eu priorizei aquela quadra de futebol que tinha ali perto e continuei num colégio próximo. Mas o meu estudo foi todo em rede pública. Desse tempo pra cá, doutor, você tem contato com as pessoas do ensino fundamental, do ensino médio? Porque a gente sempre fala assim, quando chega na colação de grau, no seu caso, eu acredito que ainda era o 8º ano, né? Não era Isso, ou já era o 9º? Oitavo ano. Oitavo. A gente Ano. fala assim, a gente vai encontrar todo mundo, vai se reunir e nunca mais ver ninguém. Você ainda tem um Exatamente. contato com alguma dessas pessoas que você teve a oportunidade de estudar com elas, inclusive os professores? Olha, eu não tenho tanto contato assim, mas eu acredito que cerca de 3 a 4 pessoas eu ainda tenho essa convivência, inclusive são amigos meus próximos, mas a grande maioria acabou que eu fui perdendo o contato ao longo do tempo. Cada um vai seguindo sua trajetória, né, mudando de cidade. Então, pouquíssimas pessoas que eu mantive o contato após o término do ensino médio. Isso acontece muito, né? Você era um bom aluno, tirava notas boas? Olha, eu era o aluno ali mais ou menos nota 6 durante o ensino médio. Aí depois que eu fui para a faculdade, eu era mais focado e eu acabei melhorando as minhas notas. Aí virei ali um aluno nota 8, vamos lá. E como foi o seu processo para entrar na faculdade? Você foi o primeiro da sua família a tornar-se graduado na questão do nível superior? Porque as pessoas, elas costumam, alguns dos pais costumam ter muita felicidade na primeira graduação do filho. Às vezes tem famílias que não têm a oportunidade de graduar todos os filhos, Sim. apenas um que ousou ali. Às vezes a nota do Enem, às vezes realmente o pai diz eu vou formar esse daqui, depois a gente forma outro e acaba não formando. Você é o único formado da sua família? Eu tenho alguns primos mais distantes que já eram formados. Sim. Inclusive, aconteceu um pouco parecido com o que você acabou de mencionar. Na época, minha mãe já cursava a faculdade. Ela, inclusive, se formou em medicina veterinária. E na época, eu acredito que ela estava ali por volta do 5º a 6º semestre. E eu já tinha muita vontade de ingressar na faculdade. Já havia me formado no ensino médio. E o conselho que minha mãe me deu naquele momento foi: filho, espera eu terminar a faculdade, me ajuda aqui no que tem que me ajudar, e depois que eu me formar eu te ajudo a ingressar na faculdade. E acabou que eu, na grande vontade de iniciar logo a minha trajetória, eu consegui um financiamento pelo programa do FIES e ingressei na faculdade. Acredito que eu tinha acabado de completar 17 anos. E aí, quando a minha mãe se formou, eu já estava praticamente na metade do curso de Direito. E aí, pessoas mais próximas a mim, que eram os meus primos, que eram um pouco mais distantes, eles já tinham formação. Agora, próximas a mim, não. Logo em seguida, minha mãe conseguiu a sua formação profissional e depois eu consegui finalizar minha faculdade. Ela atua na área? Atua. Ela atua, inclusive, lá em Lusiânia. Ela tem uma clínica veterinária, já acredito que há uns 6 a 7 anos. Que bacana. E além da sua graduação, você tem pós-especialização? Tenho. Hoje eu tenho 3 pós-graduações. Uma é em Direito Imobiliário, não podia faltar, né? Direito Civil e Advocacia Extrajudicial. Inclusive, agora no final do ano eu iniciei uma outra pós-graduação em Direito Ambiental, porque tem uma ligação muito forte com a minha área de atuação. A gente atua muito com imóvel rural. Parte rural, né? Exatamente. E a respeito do imóvel rural, você tem que ter todos os cuidados referentes à questão ambiental. E aí eu senti que era necessário se especializar um pouco nessa área voltada à questão ambiental.
Que bacana. Conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. E tem um ditado que diz: eu só me enganei no dia que eu pensei que eu estava enganado. Difícil, né? Meio que complexo. E como a gente não é detentor de todo saber, todo dia a gente tem que aprender algo novo, porque a educação, ela é algo, eu costumo falar sempre da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, onde todo o país deveria, pelo menos, ter a educação trabalhada de uma forma igualitária, mas não tem. Então, buscar Exatamente. conhecimento, mesmo que fora da caixinha, é super importante. E você falou sobre a graduação, que você deixou de ser nota 6, talvez para uma nota 8 ou 10, não sei. Você teve muita dificuldade com alguma matéria quando você estava na graduação, apesar de você ter escolhido, acredito que por afinidade do curso? Vamos lá, deixa eu me recordar aqui se eu tive dificuldade em alguma matéria específica. Acredito que as matérias que eu não tinha muita familiaridade, como por Sim. exemplo, direito constitucional, direito empresarial. Agora, referente às matérias que eram mais próximas à minha realidade, o direito trabalhista, o direito penal, eu tinha mais As facilidade. matérias afins você tinha mais facilidade de Isso, compreender, né? exatamente, exatamente. Isso é bom. E quais eram as que te chamavam mais atenção, além dessas que você tinha mais facilidade de Que eu já aprender? citei. Eu gosto de ressaltar o direito do trabalho pelo fato de ter tido já essa familiaridade com o que acontecia na prática e também pelo fato de que eu estudei durante a faculdade para concurso público. E os concursos que eu estudava eram voltados à área trabalhista. Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Só os dos melhores salários, né? Não sei, não me recordo muito, mas era um bom salário. Então, eu passei a ter mais familiaridade. O direito civil, que hoje é uma área de atuação nossa lá do escritório. Tanto é que o direito imobiliário ele está inserido dentro do direito civil. Então, o direito civil, que regula as relações de contratos, direito de família, inventários, responsabilidade civil, dentre outras, eram as áreas que eu mais tinha familiaridade na graduação. Que bacana. E você tem a OAB, né? Sim, é o E famoso advogado com a OAB e tudo. é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, né? Isso. Você passou na primeira tentativa ou você teve mais de uma tentativa? E como foram as fases para você? Eu passei, graças a Deus, de primeira, porque o processo é complexo, principalmente mentalmente, psicologicamente. E eu passei logo na minha primeira tentativa, que foi no início de 2019. O estudante de direito, ele tem a permissão de realizar o exame da ordem no penúltimo semestre. Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz a prova da OAB. E a prova da OAB, a primeira fase, a gente precisa acertar mais do que a metade da prova. A prova é composta por 80 questões e a gente precisa acertar pelo menos 40. Não me recordo muito bem qual foi a quantidade de questões que eu acertei, mas passei dentro da média e depois, logo em seguida, eu tive a segunda fase. A segunda fase, acredito que leva em média uns 60 dias depois da primeira. E foi até engraçado que, como eu tinha muita pressa para se formar e iniciar a minha trajetória como profissional, eu acabei tendo que optar entre estudar para a segunda fase da OAB na época ou estudar para as provas finais lá da faculdade, acho que era o penúltimo semestre. Aí eu estudei para as últimas provas e consegui passar e me sobraram, acho que cerca de uns 25 dias para estudar para a segunda fase da OAB. Aí, como eu havia escolhido a prova da segunda fase, o direito do trabalho, porque essa segunda fase é uma prova discursiva, tem uma peça que a gente precisa fazer e umas questões discursivas voltada a uma única área. A primeira fase são todas as áreas que a gente Área essa aprendeu. que você escolhe. Isso, na segunda fase a gente escolhe. Na primeira fase são todas as matérias que a gente aprendeu durante a faculdade. Inclusive tem até filosofia, direito ambiental, direito do consumidor, dentre outras. Já na segunda fase... É uma retrospectiva acadêmica ali de tudo que tu estudou, né? Exatamente.
Já na segunda fase, a gente escolhe uma determinada área e eu escolhi justamente o direito do trabalho, que era a matéria que eu tinha mais familiaridade. Eu já estudava para concurso. Então, como faltavam poucos dias para a minha prova da segunda fase, e eu já tinha certa intimidade com a matéria, eu comecei a assistir às aulas ali no 1.7, 2.0, para o que pegar, pegou. E graças a Deus, no final eu consegui ir muito bem na segunda fase. Inclusive, eu até sonhei um dia antes com a peça processual que caiu na minha época. Caiu Mas esse sonho, você não sabia que ia cair lá? Não. Eu sonhei que cairia uma contestação. Aí logo no dia seguinte eu fui fazer a prova e tava lá, contestação para eu fazer. Sonha ganhando na Mega Sena? Pois né? 600 milhões? Eu acho que eu já sonhei, não realizou não. Mas aí deu certo, aí eu passei na minha primeira tentativa. Que bacana, tem pessoas que tentam muitas vezes, tem outras que até desistem, né? É verdade, eu acho que conta muito o fator psicológico. Eu tenho muitos amigos que eram bons estudantes que chegaram a reprovar por não tomar conta da questão psicológica. Se preparar bem mentalmente, bem alimentado, ler as questões com atenção, eu acho que isso é muito importante. Você teve uma preparação, porque assim, alguns outros pontos de tentativa de passar, por exemplo, concurso e etc e tal, você tem cursinho e aquela coisa toda. Para a OAB, a tua preparação também teve dessa forma? Ou você se preparou sozinho em casa, estudando sozinho, assistindo alguma videoaula, algo do tipo? Como foi a tua preparação? Vamos lá, eu acho que a melhor preparação para a prova da OAB é a base que você construiu durante a faculdade. Você vai ver ali todas as matérias que você teve durante a faculdade. Então, não basta, faltando ali 3 meses para a prova da OAB, você começar a consumir todo tipo de conteúdo se você não teve uma base boa na faculdade. Então, a primeira preparação é ter feito um bom curso. E, em segundo lugar, eu utilizava muitos materiais gratuitos no YouTube, no próprio Google. Então, a minha primeira fase foi toda preparada com base em materiais gratuitos. Já na segunda fase, que era uma fase mais específica, aí eu acabei comprando um cursinho de bons professores que simplesmente mastigaram todo o conteúdo ali pra gente, pros alunos, e me ajudou bastante na aprovação dessa segunda fase. Facilitou, né? Isso. Doutor, como você já demonstrou que tem um vasto conhecimento, isso gera uma credibilidade, faz com que as pessoas consigam compreender que foi solidificado o nome, foi solidificado a marca. Em quais locais você já trabalhou para chegar aqui? Porque a parte do Dr. Luan a gente consegue compreender, mas o nosso passado, por onde nós já passamos, também forma uma personalidade forte, forma uma pessoa de caráter. Antes de se tornar advogado, você teve a oportunidade de atuar em quais outras áreas? Vamos lá. Minha primeira oportunidade de trabalho formal, foi numa fábrica de pipoca, inclusive perto da minha casa. Eu ia de bicicleta e recebia um salário mínimo lá para trabalhar, empacotando pipocas. Já viu como que funciona uma fábrica de pipoca? Não. Tem uma esteirinha assim, ó, que a pipoca vai descendo sem parar, é automático. Você tá lá com a sacolinha, colocando todas as pipocas lá dentro. Você tem que amarrar, pegar outra, porque a esteira ali ela não vai parar, ela vai continuar trazendo pipocas. E Se você não amarrar, a pipoca cai e volta para lá de novo? Não, aí ela cai num caixote. A gente tem que ficar pegando essas pipocas do caixote, amarrar e colocar lá no chão para depois... Até para não transbordar, né? Isso. Se você for devagar, transborda. Aí esse foi o meu primeiro emprego formal. Sim. Eu fiquei lá por 1 ano e logo quando eu estava lá pelo 7º, 8º mês, eu já tinha decidido que eu ia sair e focar mais nos meus estudos. Eu já estava conciliando esse trabalho com a faculdade. E depois que eu completei 1 ano, eu fiz um acordo lá com o pessoal, eles me mandaram embora, eu consegui um seguro-desemprego, utilizei desse dinheiro que eu havia recebido, comprei um notebook. Na época tinha umas parcelas maiores, né?
Isso. Porque agora reduziu as parcelas. Exatamente. Na época eu recebia de salário mínimo R$ 880 e uma cesta básica. E aí eu recebi 4 parcelas do seguro-desemprego. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um notebook, comprar um livro de concurso e comecei a estudar para concurso. Foi durante esse período que eu prestei os concursos da área trabalhista. E aí, logo em seguida, eu consegui uma vaga de estágio no STJ, mediante uma prova. Eu fiz uma prova com 1.500 e poucos candidatos. Eu consegui passar em segundo lugar e fui chamado mais rápido. E ainda bem que eu fui chamado mais rápido, que o dinheiro já tinha acabado. E aí comecei a trabalhar no STJ como estagiário. E, inclusive, eu trabalhava por 4 horas e recebia mais do que meu antigo trabalho, que era acho que durante 8 horas. Uma jornada maior, uma jornada um salário normal bem inferior, né? Exatamente. E juntamente com esse trabalho que eu exercia na fábrica de pipoca, durante o período de férias, eu vendia pipa, eu comprava pipa lá em Taguatinga, onde meu pai mora, comprava pipa mais barato, linha de pipa, carretel, e vendia durante o período de férias. Inclusive, na feira de Lusiânia, eu sempre chegava lá aos domingos, bem cedinho. A do produtor rural? Inclusive nosso prefeito deixou ela lá impecável, né? Tá muito né? boa. Eu chegava lá, pegava a única banquinha que tinha lá disponível, que não estava ocupada, e começava a vender pipa. Organizava elas assim nos ferrinhos que tinha e vendia muita pipa lá. Esse trabalho foi informal. E morou ali dentro de você um empreendedor, né? Pois é. Ainda mora, porque depois eu posso falar mais sobre isso. O nosso trabalho, nós somos eternos empreendedores da nossa própria vida, né? Exatamente. E aí, após vender pipa, trabalhar na fábrica de pipoca, eu fui para o STJ, fiquei lá por 2 anos, saí de lá junto com a minha saída da faculdade e quando eu comecei a minha trajetória profissional. Tinha acabado de pegar a OAB e comecei a realizar esses primeiros conteúdos jurídicos de postar na rede social, no Instagram, no Facebook, até que um vereador lá de Lusiânia, Felipe do Mandu, você deve conhecer. Um abraço, querido. Felipe, um grande parceiro, obrigado por tudo. Me chamou, me convidou. Olha, eu só quero que ele melhore o topete dele, porque aquele topete... Vai ter que fazer um implante, né? Felipe, melhora esse topete. Vai ter que fazer um implante. Mas eu te implante. adoro, cara, isso é incrível. Aí ele viu eu postando esses conteúdos jurídicos e ele tinha acabado de assumir a presidência da Câmara. E ele me convidou para trabalhar lá. Aí eu trabalhei durante o primeiro ano, inclusive foi no ano em que foi o ano de eleição do Diego. E eu fui convidado para trabalhar no jurídico do Diego. Trabalhei lá com excelentes profissionais que hoje estão lá na Procuradoria. E logo após a vitória do nosso prefeito, eu fui convidado para trabalhar na Procuradoria. Fiquei lá por 2 anos e depois... super desafio, né? Nossa, um baita desafio. Muito intenso o trabalho lá, é um trabalho muito árduo, mas eu agradeço demais a oportunidade de ter passado por lá, porque eu ganhei muita casca, assim, ganhei muita experiência lá. E aí foi meu último trabalho na Procuradoria, até que eu decidi sair para exercer exclusivamente a advocacia privada. Pois é, doutor, que bacana. Realmente uma super trajetória. E você falou que trabalhou na Procuradoria. Você não teve aquele medinho de sair de um emprego que tinha um salário fixo, que de certa forma um status na cidade, para encarar um trabalho onde até então era incerto, apesar de você acreditar no seu potencial, ter um conhecimento, ter uma bagagem. Você não teve meio que aquele medo de dizer assim, poxa, agora eu vou encarar o novo, como vai ser? Com certeza, eu tive muita insegurança, tanto é que eu decidi sair, era abril de 2022, se eu não me engano. Eu já tinha colocado na minha cabeça. E aí eu só falei para mim mesmo que sairia no final de dezembro, independente de qualquer coisa. Então eu tinha esse tempo para me preparar. Mas a maioria das pessoas com quem eu conversava, eles falavam, não sai, tá uma crise muito grande, estamos saindo de uma pandemia agora, você tem um trabalho muito bom. E querendo ou não, isso mexe com a nossa cabeça, né? Mas como eu já tinha feito essa promessa para mim, eu decidi sair
E foi um baita desafio, porque depois eu praticamente estava começando do zero, porque enquanto... Isso você morava com seus pais? Não, já morava só. Já morava só. Então eu tinha aluguel para pagar, eu tinha prestação de carro, tinha filho para cuidar. Já tinha pra umas criar. responsabilidades que ela já te cobrava realmente para trabalhar e não se arrepender do que deixou. Isso, exatamente. Então, a minha despesa ia continuar a mesma, mas e aí os meus ganhos? Então, com certeza gerou muita insegurança. Tanto é que eu acabei me preparando demais para sair, principalmente na questão psicológica. Eu lembro que chegou no dia 2 de janeiro, 6 horas da manhã eu já estava com livro, eu já estava estudando, me preparando para me desenvolver melhor na minha área de atuação, fora da procuradoria, que no caso era a advocacia privada. E aí, graças a Deus, aos poucos, as coisas foram se acertando, principalmente pelo fato de eu ter escolhido uma área de atuação específica para trabalhar. Acredito que quando a gente deixa de ser um clínico geral e passa a ter uma área específica, a gente tem uma maior chance de fazer parcerias, ser contratado, porque hoje em dia eu acredito que o clínico geral, ele tem perdido espaço. Ou a gente escolhe uma área para atuar e seja especialista nessa área, ou então a gente acaba que fica para escanteio. Mas graças a Deus, depois disso, as coisas foram se acertando, fui fazendo parcerias com colegas advogados que indicavam trabalho para a gente lá no escritório e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Está dando tudo certo, né? Amém. Doutor, e com tantos bons outros advogados aqui na nossa cidade, depois de formado, você teve dificuldade de entrar no mercado de trabalho ali, de conquistar o seu espaço, porque nossa cidade tem uma diversidade de bons profissionais. Exatamente. Você teve dificuldade de entrar no mercado, de conquistar a confiança das pessoas? Como foi esse processo na questão do seu trabalho? Sim, eu tive as minhas dificuldades, principalmente pelo fato de não ter nascido, não sou filho de advogados, na minha família não tem advogados que tenham escritórios de advocacia. Então, quando a gente acaba de se formar, a gente sai sem cliente, sem ser conhecido, sem autoridade. E aí esses advogados mais antigos, pela antiguidade na cidade e pela competência deles, acabam tendo uma posição de destaque. Então, hereditariamente já deixa um presente para o filho que vai se formar, né? Isso, exatamente. Então, o que me ajudou bastante durante a minha trajetória a conseguir evoluir mais rápido foram as redes sociais, a internet, que eu acredito que hoje, com a rede social, a gente consegue se mostrar mais, né? Produzir conteúdo, e assim a gente foi conquistando bastante clientes. Mas essa etapa inicial, pelo fato de nunca ter tido um familiar voltado para a advocacia, foi o mais difícil. Você realmente utilizou o aparato tecnológico ao seu favor, né? Isso, exatamente. Que bacana. E deixa eu te perguntar, e qual foi o teu diferencial para você solidificar o seu nome, para você solidificar a sua marca? Você planejou, você se preparou, você disse assim, eu vou focar nisso, que eu vou ser diferente dos demais na nossa cidade. Sim, sim. Eu me preparei bastante, sempre tentei planejar da melhor forma possível o desenvolvimento da minha carreira. E eu acho que o principal fator para a gente se destacar lá no escritório foi escolher essa área de atuação. Eu costumo falar que o advogado ele precisa ter nome e sobrenome, mas não é um sobrenome tradicional da cidade. É ser conhecido pela sua área de atuação. Por exemplo, o advogado imobiliarista, o advogado trabalhista. As pessoas têm que conhecer o advogado pela área que ele atua. E a partir do momento que eu escolhi a minha área de atuação, eu comecei a me comportar como especialista. As pessoas já me conheciam como advogado de imóveis. O tempo todo a gente recebe mensagem de pessoas, você é advogado imobiliário, eu te vi na rede social, você pode me ajudar a resolver tal situação? Então esse eu acho que foi o fator principal para a gente começar a se destacar dentro da advocacia. E óbvio que além de escolher uma área de atuação, o advogado, como a gente estava falando, ele precisa ser um pouco gestor também, né?
de gerir a sua equipe que está dentro do escritório, de ter uma posição de liderança, de saber um pouco de marketing, de vendas, de persuasão. Então, acredito que o estudo voltado para essas áreas fez com que a gente tivesse um destaque mais rápido. Que bacana. Você falou sobre gestão. Eu costumo dizer que as pessoas, por mais que... por exemplo, citar aqui um exemplo do gestor público, né? Uhum. Ele precisa compreender de todas as pastas que tem no município para que ele não entregue na mão de uma outra pessoa uma situação na qual ela pode não ter um bom resultado por falta de uma compreensão e de oportunidade de orientar ali naquele momento. Você falou sobre gestão e não se faz gestão sozinho. Exatamente. A gente faz gestão com um grupo, com uma equipe. Hoje o seu escritório conta com outros profissionais de outras áreas e especializações? Hoje, no escritório, além de mim, nós temos mais 2 pessoas e vamos contratar mais outra agora no início de janeiro. E você falou algo muito importante. Eu acho que se a gente não tiver uma equipe boa, qualificada, o trabalho ele não vai ser realizado na excelência que a gente deseja. Então, isso é algo muito importante que a gente deve analisar. Acredito que a equipe, os profissionais que trabalham comigo, eles precisam ser melhores que eu para que o trabalho ele seja produtivo, que ele tenha sucesso. E graças a Deus, hoje lá no escritório, eu tenho essas 2 pessoas muito competentes que me ajudam em tudo. E agora, no início do ano, a gente pretende contratar mais uma outra pessoa para ajudar a gente no atendimento aos clientes e tudo mais. Mas é muito importante essa parte da gestão. No seu caso, é o imobiliário e dos demais? Imobiliário também. Imobiliário também, isso, né? Porque, por conta da demanda... querendo ou não, a gente necessita que tenham outros profissionais para ajudar a gente na realização das petições, para cuidar dos prazos processuais, para ajudar a produzir Você seguiu aquela conteúdo. pegada de não clínico geral, realmente especialidade, né? Isso, exatamente. O nosso escritório até atua em outras áreas, mas não sou eu quem realiza essas atividades. A gente tem parceiros, então se chegar um problema trabalhista hoje no escritório, eu não sei nem para onde vai. E olha que eu gostava do trabalhista lá durante a faculdade, né? Mas aí eu não faço, eu indico para um profissional especialista em direito do trabalho. E aí a gente faz a nossa parceria. Que bacana. Doutor, e você tem clientes somente aqui no entorno ou você atende em todo o estado de Goiás, no país inteiro? Como é que está funcionando? Hoje, com as facilidades que nós temos, né? Sim. A internet aí sendo utilizada de uma maneira positiva em nosso favor, tem como a gente fazer diversas coisas ali e puxar para a gente coisas legais. O teu atendimento, ele está só na cidade? Como é que tá? Hoje, nós temos uma área de atuação em todo o território brasileiro. A gente atua em diversos estados do nosso país. E é o que você falou, acredito que com essas facilidades das redes sociais, da internet, da tecnologia, a gente consegue trabalhar tranquilamente lá do nosso escritório em Lusiânia e atender a todos de igual forma, mesmo que seja de um outro estado. Nós temos cliente que, inclusive, que mora na Irlanda, na Espanha, que tem imóveis em Lusiânia, mas moram lá e precisavam de um profissional que morasse em Lusiânia. E aí, todos os trâmites são feitos através do próprio WhatsApp, a gente envia os documentos em PDF, eles assinam de forma digital e todo o processo, pelo fato de tramitar eletronicamente, não tem dificuldade nenhuma. Então, através da internet, a gente conseguiu diversificar a nossa área de atuação e ampliar para outros estados. Né? Exatamente. Que legal. Doutor, e o que mais te motiva na sua área profissional hoje? O que me motiva são os desafios da advocacia. A advocacia, principalmente quando a gente não trabalha dentro de um escritório de uma outra pessoa, não tem um salário fixo, a gente tem que estar correndo atrás do nosso pão de cada dia, né? Dia após dia.
Então, para mim, eu acho muito gratificante ser um profissional liberal que tem que acordar todos os dias para ter um dia diferente e um desafio diferente. E também acredito que a minha equipe, que me ajuda bastante, está ali comigo para o que der e vier, isso acaba me motivando a sempre seguir em frente e evoluir, não só o escritório, mas a mim e aos profissionais que lá trabalham. Como todas as profissões, a gente tem os momentos bons, os momentos ruins, aquele que a gente dá uma risada, que recebe o que é necessário pelo que foi feito de qualidade dentro da profissão, mas tem também aqueles momentos que a gente fica chateado. Na sua área, especificamente, na que você tem especialização, você fica chateado com alguns comportamentos de colegas no mercado? Porque tem alguns que fogem ali da ética profissional e acaba que deixa em desfavor o que era para ser algo ali igualitário para todos. Você tem chateação com relação a isso? Em relação aos colegas de trabalho, acredito que não necessariamente. Eu sempre tento focar ao máximo no meu desempenho, no desempenho do pessoal lá do escritório, e a gente acaba não olhando o que os advogados por aí estão fazendo. Mas algo que é um pouco chateante dentro da advocacia, acredito que seja a burocracia. É algo que nos deixa bastante chateado, de a morosidade de um poder judiciário, que às vezes um processo que era para durar 1 ano, acaba durando 4 anos, 5 anos. A burocracia dos cartórios, enfim, eu acho que essa parte burocrática, que querendo ou não, às vezes precisa existir, é algo mais angustiante para o advogado. E você mencionou que no início estudava para concurso. Hoje, quando você passa por essas fases mencionadas angustiantes, que fica chateado com alguma coisa ali pela demora, ainda passa pela sua cabeça dar uma estudada básica ali para passar num concurso público? Hoje não. Fora de cogitação, seguir para uma área pública, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas hoje eu estou muito feliz na advocacia, no formato que é lá no nosso escritório. E eu até acho engraçado que muitas pessoas falam com a gente, principalmente após a conclusão do curso de Direito, e falam, você tem que fazer a prova da polícia, saiu a prova da polícia, saiu a prova do INSS, você não vai fazer não. Aí é difícil a gente falar, não, eu não quero fazer porque eu gosto da advocacia, eu sou advogado. Às vezes a pessoa acha que a profissão da advocacia é uma profissão ali temporária, que o profissional está buscando outros ares, né? E não é. A profissão da advocacia ela é maravilhosa, ela não tem limites. Acredito que se o advogado trabalhar bem, ele pode ter muito sucesso, assim como um juiz, um promotor de justiça. Então, hoje, eu não tenho planos relacionados a cargo público. Tá satisfeito? Estou satisfeito. Graças a Deus. E vamos lá, durante a nossa vida acadêmica, profissional já em atuação, a gente tem muitas inspirações. Você teve alguma inspiração quando estava cursando a faculdade? Tem uma inspiração hoje de algum profissional que você diz assim, poxa, eu me inspiro bastante nessa pessoa? Inspiração profissional, eu gosto bastante de lembrar dos professores que eu tive. Principalmente quando eu estava saindo lá da fábrica de pipoca para ir para a faculdade, e era uma realidade totalmente diferente. Às vezes meu professor de terno dando aula, era notório o conhecimento que eles tinham, então de certa forma serviam como referência, né, para mim, para outros colegas lá de faculdade. Então, referência profissional, eu gosto de sempre utilizar os meus professores. Agora, de inspiração, eu gosto de me inspirar muito também na minha família, na minha mãe, que sempre me educou muito bem, me ensinou todos os princípios básicos que o cidadão deve ter. No meu filho também, que assim que eu me tornei pai, eu ainda estava no 8º, 9º semestre, acho que 8º semestre. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade maior, né? Uma cobrança maior de você sair da faculdade e buscar o seu espaço na questão profissional. Então, logo após
eu me tornar pai, eu sempre busquei o meu filho como inspiração, para sempre conseguir dar o melhor para ele e principalmente orgulho, né? Orgulho de um dia ele crescer, hoje ele tem 6 anos, de crescer e falar, meu pai é um advogado respeitado na cidade, ele tem uma área de atuação. Então, a inspiração pessoal é mais voltada à minha família, a profissional aos meus professores de faculdade. Tão bom, né, a gente ter essas lembranças, mas através do trabalho a gente quer deixar alguma coisa para a sociedade, para nossa família, até mesmo para o seu filho, Isso. um legado. Quais são os legados que você gostaria de deixar para que as pessoas pudessem olhar para o Dr. Luan Guimarães e dizer assim, olha, ele teve uma atuação assim, e ser sempre lembrado por algo que você fez que não foi temporal, foi atemporal. Quais são os legados que você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar um legado e de ser lembrado por sempre pela honestidade que a gente trata os nossos clientes, pela transparência, de sempre olhar no olho do cliente e ser transparente. Nem sempre dá para a gente ter um resultado positivo na justiça e a gente sempre fala isso. Fala, olha, aqui você vai ter 50% de chance de ganhar, aqui está muito difícil. Então, ao final, se por acaso o cliente não obtiver uma sentença favorável, ele não vai ficar chateado com a gente porque a gente foi transparente lá atrás. E então, acredito que o legado que não só eu, mas o meu escritório tem a passar é uma atuação ética, verdadeira e honesta com os clientes. Qual o nome do escritório? Meu escritório leva o meu nome, Leva o que seu é nome, Luan né? Guimarães Advocacia. É gratificante, né? Pois é. Falamos muito de vida pessoal, agora chegou a hora de falarmos de algumas dúvidas e curiosidades na área imobiliária. Soltei uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas interagiram, mandaram algumas curiosidades, na verdade, dúvidas, né? Escreveram lá e a gente trouxe aqui para esclarecer para você que está aí do outro lado. Dr. Luan Guimarães vai nos responder, que para mim também são curiosidades, são dúvidas. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é: quero vender o meu apartamento, o que não pode faltar no contrato? Vamos lá. Acredito que não só em um apartamento, mas em todos os contratos de compra e venda de bens imóveis, é necessário fazer uma boa qualificação das partes, tanto de quem está comprando como de quem está vendendo, discriminar de forma bem especificada o imóvel, suas qualificações, no caso aí o apartamento, se tem imóveis planejados lá dentro, qual é o tamanho do imóvel, porque já aconteceu de lá no escritório, de uma pessoa comprar um imóvel achando que era um determinado tamanho, quando foi ver, era outro. Então, é sempre muito bom discriminar os corretos detalhes do imóvel. É muito importante que se tenha uma cláusula informando a responsabilidade de cada um em caso de inadimplemento desse contrato. Se o vendedor não entrega o bem da forma que foi combinada e se o comprador deixa de realizar o pagamento, tem que ter uma punição para isso. Isso deve ficar muito bem especificado no contrato. Como também as obrigações do comprador e as obrigações do vendedor. E o restante, acredito que seja ali na conversa detalhada entre eles. Tem até um princípio muito importante no direito contratual, que é o princípio da autonomia da vontade das partes. O que consta naquele documento faz lei entre as partes. Então, o contrato ele precisa ser muito bem redigido. Que legal. Essa eu não sabia. Vai ser praticamente uma aula, né? Eu vou estar aprendendo um pouquinho. E no caso do aluguel, quem deve, as pessoas, os locatários, por exemplo, quem deve pagar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano? Essa responsabilidade é uma responsabilidade do locador ou do locatário? Vamos lá. Em regra, a responsabilidade de pagar o IPTU é do locador, mas a lei do inquilinato é a lei que rege as questões locatícias. Estabelece que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, do IPTU? Sim. Do IPTU é do locador.
Então, ela traz esse termo salvo disposição em contrário. Então, nada impede que essa obrigação ela seja transferida ao locatário. E é o que a gente vê na maioria dos contratos de locação. Isso previsto em contrato, né? Isso. Não tem previsão contratual, obrigação do locador. Tem previsão contratual estabelecendo essa obrigação ao locatário, vai ser do locatário. Olha aí, prestem bem atenção, tá? Que é para vocês não caírem aí naquela famosa situação de trazer sobre si uma responsabilidade que não é sua. Continuando aqui, quais as informações o contrato de locação de imóvel precisa ter? Será que dá pra gente cortar isso aí? Porque parece que mudou a... No caso, dá pra poder continuar, né? Porque não pegou a... Imagina. Ah, tá. Mas depois tem como cortar, né? Porque tinha... Não pegou não, porque tava só em mim. Tava só nele. Ah, tá. Beleza. Eu vou refazer aqui a pergunta. Posso continuar? Pois é, doutor, para mim está sendo praticamente uma aula, porque é interessante você também que está aí do outro lado prestar bem atenção, porque são informações muito importantes que as pessoas, na maioria das vezes, não têm o conhecimento. Mas, continuando, quais são as informações que o contrato de locação de imóvel precisa ter? Eu acho que um pouco parecido com o contrato de compra e venda de um apartamento, a qualificação das partes deve ficar de forma muito bem detalhada. O prazo de vigência desse contrato deve ser especificado de forma muito clara. Quanto tempo essa locação ela vai durar. Questão da punição em caso de falta de pagamento, o prazo para ingressar com uma ação de despejo. Quais são os direitos do locador e os direitos do locatário em caso de algum problema dentro do imóvel, infiltração, de quem vai ser essa responsabilidade, se quebrou uma maçaneta da porta, quem que vai arcar com esse custo. Todos esses detalhes previstos em contrato. Tudo em contrato. Tudo em contrato. O contrato ele faz lei entre as partes. Se não estiver disposto no contrato, aí a gente deve analisar o que diz a legislação, que é a lei do inquilinato. Como a gente conversou a respeito da pergunta anterior, quando não tem uma disposição em contrário, vai prevalecer o que diz a lei. Entendi. Essa eu consegui compreender. Falar em lei, a lei permite contrato verbal? Sim, inclusive é a regra no nosso ordenamento jurídico, não só para contratos de locação, bem como para outros tipos de contrato. Eu, como advogado, não oriento de forma alguma fazer um contrato verbal, porque a gente não consegue provar qual foi o combinado ali entre as partes. Então, sempre que necessário, faça o contrato escrito. Que garante, né? Que assegura. Isso, doutor, exatamente. O locatário pode devolver o imóvel antes do prazo acabar? Pode. Desde que realize o pagamento da multa contratual. Então, vamos imaginar um contrato de 12 meses. Essa multa ela é prevista no contrato ou é uma multa estabelecida na lei? Dentro da lei? Ela tem previsão na lei, mas traz essa margem para ser estabelecida pelas partes no contrato de locação. A lei do inquilinato fala que a multa ela não pode ser superior a 3 salários mínimos e ela deve ser cobrada de forma proporcional. Então, vamos imaginar que um contrato de locação com vigência de 1 ano e o locatário tenha cumprido metade desse contrato. Ele automaticamente vai pagar metade da multa. E na prática, a gente tem visto, principalmente algumas imobiliárias, que tentam cobrar o valor integral do locatário, caso ele queira sair do imóvel antes do prazo. Não, essa multa ela deve ser proporcional. Não respeita o que está previsto em lei, né? Isso, exatamente. E às vezes é até colocado no contrato que a multa ela vai ser integral, mas aí não pode, porque quando a lei estabelece e não traz margem para ser estabelecido no contrato, vai ter que seguir estritamente o que foi informado na lei. E nesse caso, a lei fala que o máximo que pode ser cobrado são 3 aluguéis e de forma proporcional ao descumprimento. Esses 3 aluguéis proporcionais ali que são cobrados, eles podem ser negociados entre as partes ou obrigatoriamente tem que pagar integral ali?
Não, pode ser negociado, inclusive no momento da elaboração do contrato. Às vezes pode ser estabelecido a multa de um aluguel ou de 2, mas caso tenha estabelecido 3 aluguéis e o contrato foi finalizado por culpa do locatário que decidiu antecipar a sua saída, ele pode tranquilamente tentar negociar com o locador e chegarem a um denominador comum, metade da multa, 20% da multa. Isso é bastante comum. Continuando aqui, mais uma pergunta. Quais os tipos de garantia em um contrato de locação precisa ter? Vamos lá, eu vou falar os 3 principais que a gente mais utiliza, que é a caução, a fiança e o seguro fiança. A caução, normalmente, ela costuma ser em dinheiro e ela não pode ser superior a 3 aluguéis também. E a partir do momento que o locador recebe esse dinheiro, ele tem que depositar esse dinheiro numa conta poupança e ao final da locação ele deve devolver esse dinheiro ao locatário, devidamente corrigido, exceto se tiver havido alguma danificação no imóvel ou falta de pagamento, que o locador se utilizará dessa garantia para corrigir os eventuais danos que tenham ocorrido no imóvel. Não sabia. Pois é. Interessante, né? Para você ver como que a dúvida de uma pessoa pode ser de várias outras. Muito bom saber disso. Faltou a fiança também, né? A fiança normalmente ocorre quando o locatário ele traz uma segunda pessoa ao contrato para garantir aquela dívida caso ele não consiga realizar a sua obrigação Que no são os decorrer da famosos ação. fiadores, né? Exatamente. E uma dica aí, gente, nunca seja fiador, é dor de cabeça, viu? É até bíblico, né? Não assumir algumas responsabilidades pelo outro É e verdade. se assumir, tentar sair dela ali. Exatamente. Doutor, o aluguel pode ser cobrado de forma antecipada? Isso é uma dúvida bastante recorrente e é algo extremamente importante. Em regra, o advogado o aluguel ele não pode ser cobrado de forma antecipada. Nos contratos que existir uma garantia locatícia. Então, vamos imaginar um contrato de locação que tem uma garantia da caução. Nesse caso, não pode ser cobrado o aluguel de forma antecipada, porque o locador ele já tem uma garantia, que no caso é a caução, ele não precisa cobrar antecipado. Caso ele cobre antecipado, é considerado uma contravenção penal, que tem pena até de prisão simples e multa entre 3 a 12 salários atualizados. A 12 aluguéis atualizados. No meu caso, por exemplo, que tenho até o dia 10 útil do mês e que sempre pago por volta do dia 20, do dia 19, eu recebo no meio desse espaço uma cobrança de aluguel. A pessoa olha para mim e diz, você ainda não pagou o aluguel. Qual é a tipificação dessa situação em si? O seu contrato, ele é protegido por alguma garantia locatícia? Caução, fiança? Sim, então, caução. Então, ele não pode te cobrar de forma antecipada. Você, por livre arbítrio, pode realizar o pagamento antecipado, mas ele não pode te cobrar. Se ele te cobrar, aí ele vai ter a penalidade da lei, que no caso é uma contravenção penal com prisão simples, se eu não me engano, de 5 dias a 6 meses, ou uma multa entre 3 a 12 aluguéis atualizados. Essa multa é revertida diretamente para o locatário. Para o locatário, exatamente. Continuando, são muitas as dúvidas, tá? Tá vendo? Quem é responsável pelo pagamento de impostos e taxas relacionadas ao imóvel? Aí a gente acaba enquadrando na mesma regra anterior do imposto. Salvo disposição em contrária, a responsabilidade é do locador, mas nada impede que seja colocado no contrato essa responsabilidade para o locatário. Eu, locatário, viajo muito, meu apartamento, minha casa, fica muito tempo só. Eu posso sublocar? Depende também do que foi contido no contrato, mas a regra é que você não pode sublocar sem o consentimento expresso e escrito do locador.
Por mais que às vezes conste lá no contrato de locação que o locatário ele está autorizado a sublocar o imóvel, é muito importante que você tenha essa declaração assinada pelo locador no momento que você for sublocar, para você não ter problemas futuros. Se assegurar, né? Exatamente. O locador pode tirar o locatário do imóvel antes do fim do contrato? Em regra, não. É diferente lá do locatário, né? Você lembra que o locatário, caso ele pague a multa proporcional, ele pode sair. Mas o locador, ele não pode tentar pagar a multa e pedir para o locatário sair. Isso não pode acontecer. Existem algumas exceções que é no caso de descumprimento do contrato. Se, por exemplo, o locatário descumpriu o contrato com falta de pagamento, aí sim o locador está autorizado a retirar o locatário do imóvel. Mas se o contrato estiver todo ok, o locador ele não consegue tirar nem mesmo se for pagar a multa. Quebrando um pouquinho o gelo da situação, o seu Barriga poderia pedir uma ordem de despejo para o seu Madruga? Ah, com certeza. 14 meses de aluguéis, né? Já ultrapassou o tempo aí de pedir. Ai, veio aqui na minha cabeça. Vamos lá. Matrimonialmente falando, sempre há alguns desafios aí para os casais e quem fica, quem sai, aquela coisa toda. Em caso de divórcio dos locatários, Certo. como fica a locação residencial? Nesse caso, o contrato ele vai continuar, mas vai depender de quem continuou no imóvel. Se houve a separação aí dos cônjuges ou companheiros, mas o marido continuou no imóvel e a esposa saiu, as regras estabelecidas naquele contrato vão continuar e quem deverá cumpri-las vai ser o marido. Entendeu? Quem fica no imóvel vai continuar com as regras do contrato. Vai assumir ali a responsabilidade, né? Isso, exatamente. E o síndico paga ou não taxa de condomínio? Esse é um assunto bastante polêmico. Para você, quem você acha que paga? Se você acha que ele paga ou não? Eu acho que ele pagaria a taxa do condomínio se... mas o síndico tem que morar no condomínio, né? Não necessariamente. Existem síndicos profissionais aí que não moram Que atuam como uma empresa e vai lá só realizar a sua atuação profissional. Isso, mas a grande maioria são síndicos moradores. Tá, então se o síndico, ele mora no condomínio ali, eu acho que deve pagar como todos. Apesar dele receber para exercer a sua função, penso eu que deva pagar. A resposta é a que todo estudante de direito profissional já conhece aí, que é depende. Depende do que está estabelecido na convenção do condomínio. A convenção é um documento que traz as regras de convivência entre todos os participantes ali do condomínio, morador, síndico, funcionários. Então, se na convenção estiver estabelecido que o síndico é isento dessa taxa condominial, ele não vai precisar pagar. Agora, se a convenção for omissa, aí o síndico precisa pagar, assim como qualquer outro morador. Esclareceu. Continuando aqui, doutor. Como consultar se um imóvel tem registro? Porque muitas pessoas, às vezes, fazem as suas aquisições, mas não têm esse conhecimento. Como fazer essa consulta para entender e até ter acesso ao registro desse imóvel? Essa pergunta é muito importante. Nós já tivemos casos lá no escritório da pessoa consultar mal o imóvel e acabar perdendo. Pagou recebeu, na verdade entregou o imóvel e não recebeu o dinheiro por completo. São vários problemas. Mas nesse caso, para a pessoa consultar o registro, as informações relativas ao imóvel, ela deverá comparecer no cartório de registro de imóveis, solicitar uma certidão de matrícula atualizada desse bem e lá vai constar quem é o proprietário registral do bem, as características do imóvel, se existe algum tipo de restrição que recaia sobre esse bem. Então, é a certidão de matrícula no cartório de registro de imóveis. Bacana. Depois de quanto tempo de atraso do aluguel a pessoa pode ser despejada? Já falamos aí que o seu Madruga já deveria ter sido, né? Pois é. Mas trazendo para a nossa realidade, a partir de quanto tempo de atraso pode haver essa ordem de despejo? A lei, ela não traz um prazo específico.
Então, em regra, a partir do primeiro dia de atraso, o locador ele pode ingressar com uma ação de despejo. Óbvio que a gente tem que analisar aqui a questão da razoabilidade, né? Será que é razoável você atrasar um dia e o locador já ingressar com uma ação de despejo contra você? Mas é possível. Atrasou um dia, ele pode ingressar com essa ação de despejo. Na prática, a gente tem visto uma tolerância de pelo menos 2 a 3 meses. Aí a pessoa ingressa com a ação de despejo. Porque um dia já é bem difícil, né? É verdade. E como eu posso saber se um loteamento é regular? Muitas pessoas fazem aí suas aquisições e às vezes nem sabe de fato o que estão fazendo. Apenas um grande sonho e uma conquista. E como essas pessoas podem ficar sabendo se o loteamento é regular? Loteamento é algo bastante complexo, né? É necessário ter todos os cuidados possíveis. E o primeiro passo para essa pessoa ficar sabendo se o loteamento é regular ou não é fazer uma visitinha lá na prefeitura da cidade desse loteamento e consultar se esse loteamento ele foi aprovado através de um decreto assinado pelo prefeito, porque após a aprovação desse loteamento é que o negócio está caminhando para ser algo regular, ainda não é regular. Depois de aprovado, o loteador ele ainda tem um prazo de 180 dias para registrar esse loteamento no cartório de registro de imóveis. Então, se essa pessoa compareceu à prefeitura e viu que o loteamento já foi aprovado, aí é o momento dela comparecer no cartório de registro de imóveis e verificar se esse imóvel foi registrado. A partir desse registro é que o loteador está autorizado a vender esses lotes que foram repartidos para outras pessoas. Caso ele realize a venda, promessa de venda antes do registro, ele também está praticando um crime. Muitas pessoas, sem conhecimento, por serem leigas, passam por cima de alguns detalhes e acabam pagando o que não deveria ser pago. Vou comprar um imóvel. Quais outros valores, além do valor do imóvel, é preciso pagar? Vamos lá. Inclusive, no Brasil é extremamente caro você manter um imóvel regularizado, né? Você compra o imóvel, chega no cartório, verifica que o registro dele é muito caro. Vai fazer a escritura pública lá no tabelionato de notas, é muito caro. Vai na prefeitura para pagar o ITBI e também é muito caro. Então, o que o comprador ele precisa estar ciente é que ele vai ter que pagar um imposto que vai incidir sobre a compra e venda desse imóvel, que no caso é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é pago diretamente para a prefeitura, o município que é competente para arrecadar esse imposto, e em seguida ele vai precisar pagar pela escritura pública de compra e venda, no tabelionato de notas. A escritura ela é necessária quando o imóvel tem um valor de mercado superior a 30 salários mínimos. Se for inferior, não vai precisar fazer. Mas, em sua grande maioria, os imóveis têm um valor maior do que 30 salários mínimos. Aí vai ter que pagar um valor de escritura pública. E, por fim, o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis, que já é uma terceira taxa mais elevada. Essas são as 3 mais elevadas, mas nada impede que o comprador tenha que tirar uma certidão de matrícula, que é um pouco mais barato, uma certidão de casamento atualizada, mas esses são os 3 cuidados e informações que o comprador precisa ter antes de comprar o imóvel. Viu aí, né? Não caia no conto do vigário. Aprendam, porque o Dr. Luan está trazendo informações super importantes. Doutor, quero desistir do negócio e pedir rescisão do meu contrato, mas a empresa não quer restituir nenhum valor. Qual o meu direito? Eu acredito que esse seja o assunto que a gente mais trabalha lá no escritório. Eu vou trazer para o lado do loteamento, que normalmente as pessoas compram um imóvel, vão pagando certinho mês a mês, só que chega um momento que, devido à questão financeira, eles não conseguem dar continuidade. Aí eles entram em contato com a loteadora, tentam fazer um acordo, a loteadora fala, olha, eu até recebo o seu imóvel, mas o que eu vou te pagar aqui é 10%, 20%, e às vezes eles não querem pagar nada. Isso é o que acontece na prática. Agora, o que diz a jurisprudência, os precedentes?
é que em caso de rescisão de contrato, mesmo que seja por culpa do comprador, ele tem direito de receber até 90% daquilo que foi pago e corrigido monetariamente. Então, às vezes, a pessoa já pagou R$100.000 no imóvel, ele vai ter direito a receber 90%, que vai dar 90 mil, e corrigido, esse valor costuma ficar superior ao valor que ele pagou. Entendeu? E poucas pessoas sabem disso. Costumam entregar o imóvel, receber lá uma dação em pagamento e sair 100% no prejuízo. Acaba não recebendo nenhum valor. Tudo isso por falta de conhecimento, Falta de conhecimento. né? Uma orientação jurídica nunca é demais, sempre busquem. Doutor, o que devo fazer quando quitar o financiamento do meu imóvel? Vai para você, especialmente Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Vida, que não tem esse conhecimento. Eu, por exemplo, eu não conheço ninguém que tenha quitado o contrato do Minha Casa Minha Vida, porque são prestações longas, né? Longuíssimas. Mas, brincadeiras à parte, primeiro de tudo, buscar o termo de quitação com a instituição financeira, normalmente é a Caixa Econômica, né? Ou o Banco do Brasil. Busca o termo de quitação, informando que realizou a quitação desse imóvel, e aí leva esse termo de quitação no cartório de registro de imóveis e pede a transferência daquele imóvel diretamente para o nome dela. Retira uma certidão de matrícula atualizada e aí vai constar o nome dessa pessoa de forma integral no documento legítimo do imóvel. Vai sair o nome ali da instituição financeira, banco, o Banco da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e vai constar o nome da pessoa que comprou dessa instituição financeira. Porque até então as pessoas imaginam que fez o financiamento e diz o meu apartamento, mas até chegar ao término desses pagamentos, permanece sendo da instituição financeira, né? Exatamente. Enquanto você não pagar a última prestação, o imóvel é do banco, ele não é seu. Você tem direito a ser proprietário após a quitação, mas enquanto isso não acontece, o imóvel é do banco. É difícil. Mas vamos lá. Quais os requisitos que devo preencher para adquirir um imóvel pelo uso capião? Uso capião, nós temos diversas modalidades de uso capião. Eu posso citar como exemplo uso capião extraordinária, uso capião ordinária, uso capião familiar, e cada uma tem suas especificidades. Mas tem alguns requisitos que podem servir para todas as ações de uso capião, que é uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos de domini, que é o comportamento de dono. Não adianta você ser locatário e falar que está lá há 10 anos no imóvel e vai usucapi. E exercer uma posse por um determinado período de tempo, que vai variar de acordo com a modalidade da usucapião. Mas, em regra, é uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos domini, que é o comportamento de dono. Desculpa. E os inventários, eles demoram mesmo? Rapaz... E se demora por qual motivo? Hoje, nós temos caminhado para uma maior celeridade em casos de inventário. Tem surgido leis, resoluções que está facilitando bastante a tramitação do inventário. Hoje o inventário ele pode ser feito de forma extrajudicial, desde que sejam preenchidos alguns requisitos, como, por exemplo, o consenso entre as partes, não haver menor de idade. Inclusive, essa questão do menor de idade foi mudada recentemente. Hoje já é admitido fazer o inventário extrajudicial com menor de idade, desde que seja ouvido o Ministério Público, a fim de verificar se não vai ter nenhum tipo de prejuízo a esse menor de idade ou qualquer outro incapaz. Então, existem possibilidades de você cortar esse caminho aí da demora e fazer um inventário muito mais rápido se você for pela via extrajudicial. Agora, quando for para o judicial, aí realmente demora anos a respeito do litígio entre as partes, e demora muito mesmo. E existem muitos inventários com litígios. Eu tenho até um professor que falava bem assim, que a herança é um patrimônio deixado pelo morto para os vivos se matarem. E de fato eu já tive inventário lá no escritório que os herdeiros brigavam por colher. Ali, eu quero ficar com isso aqui, pegava prato da cozinha, saco de arroz, querendo dividir certinho ali, e aí quando começava a briga. Fala a frase de novo que eu vou gravar ela na minha mente. O inventário
Não, a herança é um patrimônio deixado pelo morto para os vivos se matarem. É bem forte. Faz sentido, né? É Faz. forte. E quais os cuidados que devo ter ao comprar um imóvel? Vamos lá. O primeiro cuidado, que esse aí é extremamente necessário, é a certidão de matrícula desse imóvel. Ela é extraída no cartório de registro de imóveis e lá você vai conseguir consultar todas as informações inerentes ao imóvel e ao seu proprietário. Você vai verificar qual é o tamanho do imóvel, se tem alguma restrição nessa matrícula, como uma hipoteca, uma penhora, uma ação judicial. Então, o primeiro passo, retirar a certidão de matrícula atualizada no cartório. O segundo passo é comparecer à prefeitura municipal da cidade e buscar informações se sobre esse imóvel existem débitos de IPTU, porque o débito de IPTU ele pode gerar uma ação de execução fiscal que pode ser utilizada esse imóvel para o pagamento da dívida. Esse imóvel ele pode ser penhorado pela prefeitura e utilizar como pagamento daquela dívida de IPTU. Acredito que são os dois requisitos mais importantes. Basicamente, já a próxima pergunta, que é: posso perder o meu imóvel se eu não pagar o IPTU? Com certeza. Tem que pagar o IPTU, condomínio, porque senão, no caso de IPTU, a prefeitura pode ingressar com uma ação de execução fiscal e se você não tiver outros bens, dinheiro para pagar, a prefeitura vai pedir a penhora desse bem. Estamos chegando ao final da nossa programação. Passa muito rápido, mas a gente vai fazer um bate e volta das palavras. Eu falo uma palavra para você e você diz o significado dela para mim em apenas uma. Mas eu acho que eu ainda tenho algumas perguntas que foi mandada pelo Instagram, que está aqui no meu celular. Vamos lá. Eu devo fazê-las, né? Eu tô lembrando aqui agora, porque foram perguntas bem cabíveis ao momento. Deixa eu só pegá-las aqui. Você que está aí do outro lado, não esquece, se até agora chegou aqui, não se inscreveu, não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso, porque é de extrema importância para que o nosso material chegue a outras pessoas. Deixa eu olhar aqui pertinho que, acima de tudo, eu sou bem cego. É possível uso capião em imóvel público? Não. Existe uma previsão na Constituição Federal que veda ao uso capião de imóvel público. Então, você pode ter a posse do imóvel público por 20, 30, 40, 50 anos que você não vai conseguir fazer uso capião dele. E o uso capião pode prevalecer sobre propriedade registrada? Pode. Acredito que essa pergunta tenha sido mais voltada à posse sobre o imóvel. Existem pessoas que têm posse e não propriedade de um imóvel e que essa posse é mais forte do que a própria propriedade. Inclusive, é por essa razão que as pessoas ingressam com a ação de uso capião. Então, pode ser que uma pessoa esteja no imóvel há 10, 15, 20 anos, que vai chegar o proprietário registral, aquele que consta no documento do imóvel, vai bater lá na porta, pedir para a pessoa sair, e a pessoa vai falar: meu amigo, eu já tenho aqui tempo mais do que necessário para garantir o direito de propriedade sobre esse imóvel. Você não tem mais direito sobre ele. Bom saber, fiquem já atualizados. Pode haver uso capião sem justo título e boa-fé simultaneamente? Pode. Inclusive, quando a gente entra naquelas modalidades de uso capião que eu estava mencionando aqui. Existe uma modalidade muito boa e forte de uso capião, que é a uso capião extraordinária. Ela é a que exige mais tempo, porém menos requisitos. Ela não exige que o possuidor tenha justo título, que é um contrato, ainda que seja um contrato de gaveta, não exige. E também não exige a boa-fé. A pessoa pode ter invadido o imóvel e lá ter permanecido por vários anos e mesmo assim conseguir aquela propriedade através da uso capião. Mas deve-se atentar à modalidade. Nesse caso, a uso capião extraordinária. E vamos para o bate-volta, Bora. porque a gente está no final da programação. Eu falo uma palavra para você, fala o significado dela para ti em apenas uma. Deus. Tudo. Família. Tudo. Amigos. Os essenciais. Pulou um pouquinho, mas... Uma paixão. Filho. Um filme.
Harry Potter. Uma novela. Cobras e Lagartos. Uma música. Livre pra Voar. Cidade dos Sonhos. Rio de Janeiro. Um cantor. Tiaguinho. Uma cantora. Luísa Sonza. Um vício. Churrasco. Comida favorita fora o churrasco. Hambúrguer. Um medo. Perdeu meu filho. Uma alegria. Futebol. Uma tristeza. Está longe das pessoas que eu gosto. Última pesquisa que você fez no Google. Rapaz, não faço ideia. Acho que foi o resultado do último jogo do Corinthians, né? Não sei. Não, foi análise do mercado futebolístico do futebol brasileiro. Última pessoa que você falou no WhatsApp hoje. Minha namorada. Time do coração, a gente já Corinthians. sabe. Vamos lá. E a comida que você mais detesta? Quiabo. Quiabo não desce, não. É muito ruim. É horrível, né? Horrível. Doutor, como quem passa na programação do Papo de hoje não é somente entrevistado, mas também entrevista, você tem direito a me fazer 3 perguntas que sejam de sua curiosidade ou que, de certa forma, despertou ao longo do nosso papo. Vamos lá. A primeira é... Quando que surgiu esse desejo para você de iniciar um podcast e bater esse papo com as pessoas? Doutor, surgiu na pandemia, por incrível que pareça, com a necessidade de dar voz às pessoas e de extrair das pessoas aquilo que elas gostariam de falar, mas que, de certa forma, só conseguiriam se fosse através de um papo, através de uma entrevista. Bacana. Segunda, pode ir? Pode ir? Sim. Você é natural do Ceará? Eu sou cearense. Cearense. E o que te fez sair do Ceará para vir para o estado de Goiás, para a nossa querida Lusiânia? Eu acho que o clima fez com que a água das Três Bicas fosse um pouquinho para o Ceará e eu sentisse o cheiro e fiz para cá. Já bebeu a água das Três Bicas? E fiquei por aqui. Eu vejo você postando lá uns vídeos nas Três Bicas. Você sabe que você não vai voltar para o Ceará mais, né? Amo o meu estado, né? Mas fui acolhido por Goiás, que é o meu segundo estado. E assim, coração dividido realmente. Mas o que me trouxe para cá foi uma visita que eu vim fazer minha tia de uma semana e acabei me apaixonando pelo lugar e aqui estou há quase 8 anos. Muito bacana. E a última, o que te fez trabalhar com a comunicação? Entrevistar pessoas, conversar com pessoas, trabalhar com marketing? Qual foi o que te fez a trabalhar com isso? Eu sempre trabalhei na parte artística culturalmente. Durante muitos anos da minha vida eu dancei em bandas de forró, viajando todo o Brasil. E é um mundo que tem glamour e é um mundo que te faz se sentir bem por estar ali à frente, se sentindo realmente uma estrela, como falam no mundo artístico. Porém, quando eu me afastei dos palcos, eu queria continuar tendo esse contato com câmera, com aquela coisa toda. Só que eu precisei entender e até estudar para que isso não fosse somente uma realização para mim e que eu levasse para as outras pessoas de forma sintetizada, de forma séria, de forma objetiva, informação. E quando trata-se de produção de conteúdo, de alguma outra coisa para terceiros, levar com qualidade também. Pô, que bacana, cara. Sua história é muito bonita e parabéns pelo trabalho que você exerce aí com essa galera, comigo, junto à prefeitura de Lusiânia. Eu vejo seus conteúdos muito qualificados. Parabéns, continua. Quero só te agradecer, doutor. Nós chegamos ao final da nossa programação. Fique à vontade para suas considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado por ter passado pelo papo de hoje. Com certeza, tanto para mim quanto para você que está do outro lado, foi um papo bem esclarecedor. E as considerações finais é com o doutor Luan Guimarães. Eu apenas gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco da minha história, da minha área de atuação, direito imobiliário. Você viu aqui quantas dúvidas importantes, né, que as pessoas podem ter e às vezes não sabendo essas informações,
elas podem até mesmo perder o patrimônio que demorou anos para construir, para conquistar. Então, foi muito bacana o nosso bate-papo aqui. Agradeço pela oportunidade e quem sabe numa outra edição eu seja convidado novamente, né? Que bacana. Obrigado, viu? Muito obrigado. Você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter ficado conosco. Já peço mais uma vez, se não curtiu, não comentou, não compartilhou, não se inscreveu, faça isso. Mas a minha frase é a de sempre. Eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem uma outra pessoa. Portanto, ajude sempre ao próximo. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, que te faça infinitamente feliz e até o nosso próximo papo de hoje. Tchau, tchau.